Olá, irmãos e irmãs, bem-vindos ao nosso canal do YouTube, Paróquia Nossa Senhora Aparecida da Vila Beatriz. Que bom, vamos escutar a palavra de Deus. Peço que você ative o sino das notificações aí embaixo. Se não é inscrito na nossa página, faça a sua inscrição para estar aí ligados e conectados aos nossos vídeos. Também no final, se quiser dar uma curtida nesse vídeo para nós aí. Vamos então, nesse sábado, escutar o Evangelho de Mateus, capítulo 9, versículos de 14 a 17. Naquele tempo, os discípulos de João aproximaram-se de Jesus e perguntaram: por que razão nós e os fariseus praticamos jejuns, mas os teus discípulos não? Disse-lhe Jesus: por acaso os amigos do noivo podem estar de luto enquanto o noivo está com eles? Dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então sim, eles jejuarão. Ninguém põe remendo de pano novo em roupa velha, porque o remendo repuxa a roupa e o rasgão fica maior ainda. Também não se põe vinho novo em odres velhos, senão os odres se arrebentam, o vinho se derrama e os odres se perdem. Mas vinho novo se põe em odres novos, e assim os dois se conservam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, esse Evangelho nos convida a refletir sobre a prática do jejum, que era uma prática já do judaísmo, mas que também Jesus adota, só que de uma maneira nova. A pergunta é: os discípulos de João fazem a Jesus, por que os discípulos deles jejuam? Os discípulos deles não jejuam, mas os demais, os fariseus e discípulos de João, praticam o jejum, que é também uma prática querida por Deus. Jesus ele coloca que sim, o jejum é necessário, mas segundo a presença do noivo. Jesus se apresenta como noivo para nós. Noivo na Bíblia, para nós, significa que o Senhor nos escolheu a humanidade, escolheu nós, criaturas de Deus, escolheu todo ser humano criado em imagem e semelhança de Deus a casar-se, ou seja, a estabelecer algo definitivo. Está totalmente ligado ao homem, tornar a vida do homem uma relação total de amor e entrega, que é a relação esposo, que é Cristo, e nós somos a esposa de Cristo. São Paulo usa isso em relação à igreja, dizendo que a igreja é esposa e nós somos esposo. Mas é também desejo de Deus casar-se com a humanidade. Então, tudo que nós expressamos na nossa vida deve ser essa relação com Cristo esposo. Por que o Cristo esposo? Porque demonstra afeto, demonstra amor, paixão, demonstra entrega, que vamos falar disso, que é o sentido do jejum. Então, o jejum de Jesus, ele se diferencia de um jejum externo, que era como era a prática dos discípulos de João e os discípulos dos fariseus, porque Jesus propõe então um jejum que leve ao encontro e, sobretudo, a amar mais o noivo, que é Cristo. Como é que eu faço isso na prática? Pensemos no jejum de maneira muito prática. O jejum pode ser de comida, de tempo, de algum programa de TV, pode ser da língua, pode ser da murmuração, alguma coisa que possa, de repente, estar atrapalhando a nossa vida, ou não diretamente, mas que indiretamente pode nos educar justamente a entregar-se mais a Deus e assim também a ter o autodomínio. Uma das características do jejum é adquirir autodomínio. Nós começamos a dominar os nossos instintos, vontades, impulsos, e dominando os impulsos, também tem um outro fruto do jejum. A gente começa também a dominar os nossos egoísmos, ou as paixões desordenadas. Cada um de nós tem algum egoísmo, alguma prática voltada só para você, que não gera fruto para Deus e talvez não gera fruto para o próximo. Então, quando você escolhe um jejum, deve te ajudar interiormente a essas duas práticas: a amar mais Cristo
apaixonadamente como um noivo, que quer casar-se com cada um de nós, com a humanidade, e também, sobretudo, que seja uma prática que ajuda a dominar os nossos egoísmos. E ajuda sim, sempre ajudará. Quando você busca vencer algo e coloca um jejum durante o seu dia ou durante um período, você começa então a educar esses pequenos impulsos e as vontades que vêm talvez muito rápida em nós. E assim Jesus também nos fala que é necessário então nós não só termos o remendo velho com o remendo novo, é necessário algo que mude a nossa vida, e nem vinho em recipiente antigo. Essa simbologia é para nos indicar que aquele que se aproxima do Senhor não deve trazer vícios ou situações que são aquelas que não se aproximam de Deus, mas que deve transformar, trazer para algo novo. A novidade, que a nossa prática de fé, o nosso jejum, nos faça ser uma pessoa nova, não meio a meio. Eu trago um pouco das minhas atitudes negativas e somo com a positiva e misturo e quero deixar um bom resultado, uma boa aparência talvez. Não é a boa aparência. A boa aparência, ela não diz muita coisa, ela só apresenta algo, mas não diz algo nem a nós interiormente, que é onde nos encontramos, nem a Deus. Mas é necessário então querer mudar, mas mudar contando sobretudo com essa prática do jejum. Escolha algo que possa te ajudar a dominar esses seus impulsos ou algum egoísmo, a fim de que você consiga ter mais paixão pelo Senhor e sobretudo se entregar mais ao próximo, fazendo sacrifícios, mas sobretudo vencendo os nossos egoísmos. Qual é o seu egoísmo? Qual é aquilo que você precisa dominar mais? Pense um pouco e o jejum com certeza te ajudará. Escolha um bom jejum para a sua vida, para o seu dia. Em vários momentos você pode jejuar, não só na quaresma, você verá os frutos que você ganhará. Não faça o jejum para talvez só cumprir uma tabela. Não. O jejum deve estar ligado à nossa mudança interior. Queridos irmãos e irmãs, ative o sino das notificações aí embaixo, curte o vídeo, quiser faz um comentário aí para nós e Deus te abençoe. Em nome do Pai, Filho e Espírito Santo.